Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais em relação à saúde, né, e a algumas doenças no campo emocional, né, doenças como sintomas da alma. Esses estudos e isso que eu vou trazer daqui para frente são a visão, né, estudos, né, já comprovados, estudos já realizados, né, por grandes pesquisadores aí em relação à saúde, como doenças emocionais, né, ou as doenças como o sintoma, como o corpo falando, a linguagem do corpo, né, nos passando alguma mensagem. Então, essa é a visão metafísica, né, a visão da doença como sintomas da alma, é a visão de a linguagem do corpo, né, o corpo, o que o nosso corpo está nos falando, está nos transmitindo para que a gente abre os olhos em relação a isso, porque por trás de cada sintoma, por trás de cada doença, existe no campo energético um órgão, um membro, né, uma parte do corpo responsável para isso. Então, às vezes também é comum a gente se perguntar por que eu estou desenvolvendo a doença X e não a doença Y? Por que veio no braço direito e não no braço esquerdo? Por que é isso e não é aquilo? Né? Porque cada coisa significa cada doença, cada sintoma, cada síndrome significa uma coisa no teu campo espiritual, no campo emocional. A gente sempre vai estar agindo de acordo com aquilo que a gente registrou no nosso subconsciente, que é o nosso melhor. Então, se uma pessoa reclama de tudo, está sempre reclamando de tudo que acontece, ela registrou que o melhor para ela é sempre reclamar. Então, o que vai acontecer? Ela vai atrair para a vida dela situações em que ela se sinta na obrigação de reclamar, em que ela se sinta leve quando ela reclama. É como se aquilo fosse o melhor dela, né? Ela precisa reclamar porque ela registrou que isso é o melhor. Então ela reclama e aquilo dá um alívio, como se estivesse botando algo para fora. Só que dessa forma atrai mais situações para a vida dela que ela tenha que reclamar. E quando ela para por algum motivo e não reclama mais em alguma situação, se ela está fazendo isso contra a vontade dela, ela acaba desenvolvendo alguma dor, algum tipo de doença, né, em alguma parte determinada do corpo, porque ela está indo contra aquilo que está registrado que é o melhor para ela. Então, se ela não entender que realmente o melhor é soltar, é o entender que cada um tem seus hábitos e seus condicionamentos, né, se ela simplesmente só não reclamar porque foi bloqueada, podada, enfim, mas por dentro ela continua com aquela vontade enorme de reclamar, isso vai sair no físico, né, em alguma forma de doença, porque ela parou de fazer o melhor para ela. E isso que é o melhor que ela está considerando para ela também, ela vai alimentando uma raiva, ela vai alimentando um rancor, ela vai alimentando uma mágoa, ela vai alimentando vai somatizando isso no corpo físico, essa carga negativa, essa energia negativa. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acabar desenvolvendo também no corpo físico alguma coisa, né? Alguma dor, alguma síndrome, enfim, por ela estar já somatizando isso há muito tempo, tendo esses padrões, repetindo esses padrões há muito tempo. Porque mesmo que ela não reclame e não fale, ela vai estar sentindo ainda aquela raiva, ela vai estar sentindo ainda aquela vontade de reclamar, né? Então, isso também acontece. E nesse aulão de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rinite e a sinusite. Né? O que acontece? Rinite e a sinusite fazem parte aí do nosso sistema respiratório. Nosso sistema respiratório é o nosso primeiro contato com o mundo externo, né? É o nosso primeiro contato aí com
com o ambiente, né? É onde a gente faz essa troca do ar para fazer a respiração. E essa troca do ar, ela oxigena o nosso corpo, ela oxigena, né, o nosso cérebro, enfim, ela oxigena todo o nosso sistema, né, o corpo como um todo. Então esse é o nosso primeiro contato, né? O sistema respiratório é o primeiro contato com o ambiente externo, com o mundo externo. Tanto que o nosso ritmo respiratório, ele diz muito sobre o que a gente está sentindo, né? Se a gente está ansioso, se a gente está com medo, se a gente está feliz, se a gente está calmo, se a gente está relaxado. Tudo isso, o nosso sistema respiratório, a nossa respiração, ela consegue, ela vai se modificando de acordo com o nosso momento, com o nosso estado emocional. Então, todo e qualquer problema respiratório está ligado com a dificuldade de lidar com o ambiente. Ele sempre vai demonstrar que a pessoa não está preparada, não está aceitando, digamos assim, o que está acontecendo no ambiente externo, né? Então, a rinite, por exemplo, geralmente são pessoas que se abalam fácil com o ambiente, são pessoas que não se permitem errar, que precisam ser perfeitas em tudo que fazem, que se cobram demais. E aí, quando isso não acontece, elas se punem, elas ficam com, digamos assim, com raiva delas mesmas por não estar sendo exemplar, elas precisam adotar esse comportamento exemplar, né? Então geralmente são pessoas que até quando criança se ouvia os pais ou os professores dizer que olha só, seja como teu irmão mais velho, né? Ou geralmente isso até acontece com os irmãos mais velhos, que tem que ser exemplos, né, pros irmãos mais novos. Tu não pode errar, tu não pode fazer nada de errado, tu não pode, né, dar um passo fora da linha porque tu é o exemplo pro teu irmão, né? Ou quando a pessoa é filha única até, tem que se coloca essa carga de ser melhor, de repente, que os primos, tem que ser exemplo em relação aos primos, aos meios, aos coleguinhas, enfim. Geralmente, quando é mais velho do que os outros que estão no ambiente, acaba recebendo essa carga, né, de que tem que ser o exemplo. Então, isso vai sendo registrado ali no subconsciente e a pessoa vem vindo para a vida com isso de não se permitir errar. E o não se permitir errar implica que ela muitas vezes não consiga lidar com a situação que está acontecendo no ambiente, porque ela acaba se culpando também das coisas, né? Então, por exemplo, na infância, se os pais estão sempre ali brigando e ameaçando separação, esta criança pode desenvolver uma rinite em função de se sentir culpada por aquilo que está acontecendo no ambiente, sem função da existência dela, né, da presença dela. E ela acaba também se irritando, né? A pessoa com rinite, ela acaba também se irritando com facilidade por qualquer coisa que aconteça no ambiente. Mesmo que ela não coloque para fora, né? Ela geralmente não coloca para fora, ela coloca para dentro e acaba se culpando de alguma forma porque que isso está acontecendo. E muitas vezes daí essas pessoas tendem a preferir ficar mais isoladas, não ter tanto contato com outras pessoas, grandes grupos, coisas assim, em função de ter dificuldade de lidar com isso, de aceitar o que está acontecendo no ambiente, no mundo externo ali. E alguns casos de rinite não vai estar associado à culpa, né? Alguns casos a pessoa acaba se rebelando, digamos assim, e acaba se revoltando contra os outros, né, que estão ali à sua volta. Então, existe essas duas situações. Quem geralmente não traz a culpa para si, acaba se revoltando em relação aos outros e a tudo ali naquele ambiente. Então ela sempre vai se cobrar um comportamento exemplar. Ela sempre vai se cobrar que ela seja perfeita, que geralmente são pessoas também que acabam desejando e agindo como se tudo girasse ao seu redor e tentando ser sempre o centro das atenções.
Não o centro das atenções no sentido de que eu vou chamar atenção e aquela coisa toda. É no centro das atenções de ser o exemplo, de ser o comportamento exemplar, de ser o padrão exemplar, né, de filho, de mãe, de marido, de primo, de neto, de aluno, de profissional, enfim, seja lá o que for, vai sempre querer ser o exemplar. Então, assim, a gente tem hoje três tipos de rinite. A rinite aguda é aquela rinite que caracteriza de fato um início de resfriado. Esse tipo de rinite são pessoas que têm pequenos machucados ainda em relação a crenças, a padrões e, por exemplo, pessoas que quando criança presenciavam muita briga, muitas discussões dos pais, a família estava sempre em atrito, né? Então isso faz com que ela se sinta culpada por estar presenciando, por estar gerando, como se ela estivesse gerando aquelas brigas, e ela aprende como se aquilo fosse o melhor, como se aquilo fosse o certo. Então, quando ela for para a vida adulta dela e ela for ter os próprios relacionamentos dela, ela acaba trazendo os mesmos padrões. Então, acaba acontecendo as mesmas coisas. E aí ela acaba desenvolvendo a rinite alérgica em função disso, né? Desse atrito com o meio externo que vai estar recorrente na vida adulta dela, no relacionamento dela. Assim também como questões profissionais. Ela pode desenvolver os mesmos sintomas quando, em relação à profissão, por exemplo, se em algum momento ela se sentir traída, ela vai acabar desenvolvendo essa rinite alérgica, né, que é essa alergia daquilo que está acontecendo fora e eu não aceito, né? Então tem que ser assim e não está acontecendo assim. A rinite crônica, toda doença crônica é quando a pessoa persiste em manter os velhos padrões, né? Não quer soltar aquilo. Então a rinite crônica é quando a pessoa teima em manter aqueles padrões da infância, aqueles padrões que ela já viu que não trazem muita alegria, muita felicidade para ela, mas ela teima em manter aqueles velhos padrões, e ela geralmente não tem mais vontade de interagir ou de conviver com outras pessoas, porque é como se ela já estivesse cansada de ter que ficar sempre em estado de alerta, porque sempre vai vir alguém para passar a perna nela, porque sempre vai vir alguém para derrubar, porque sempre vai vir alguém para fazer alguma coisa, sempre vai vir um espertinho para fazer alguma coisa, né? Então ela já tende a não gostar mais tanto, não ter mais tanta vontade de conviver com outras pessoas, porque este padrão já está com ela há muito tempo e ela não solta esse padrão do vão me machucar, vão me roubar, vão me enganar, né? Então ela não solta isso. E a rinite alérgica é aquela rinite que geralmente se ativa ali, geralmente vem à tona com o pó de casa, alguma coisa de poeira e tudo mais, né? E então esta rinite alérgica geralmente são aquelas pessoas que têm essa mania de perseguição, né, de que tudo que tem que estar em estado de alerta o tempo inteiro, porque tem sempre um perigo ali prestes a acontecer, alguma coisa, alguma traição, alguma ofensa, né, alguém vai passar ela para trás, então tá sempre alguma coisa prestes a acontecer. E ela acaba abafando o poder dela de resolver as coisas, né? Então não coloca isso para fora, não vive isso com leveza, né? Não solta isso de que todo mundo está querendo, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, principalmente no ambiente em que ela vive. Então manter, né, as emoções muito bloqueadas, acabam acontecendo isso. Eu não vou colocar para fora e vou desenvolver, ela tem que sair de alguma maneira. Então vem aí a rinite. Então, de forma geral, a rinite é isso, né? É basicamente eu ter que adotar o meu comportamento exemplar, não me permitir errar e vou ter que levar isso para o resto da vida. Lembrando que o fato de pai, professor, avô falar coisas pra gente
e a gente desenvolver uma doença ou não, isso não é o fator mais importante, isso não é o fator determinante para que a gente desenvolva alguma doença ou não. Cada um é responsável pela sua vida, cada um é responsável por aquilo que quer acreditar ou não. Tanto que se a gente for ver uma criança, duas crianças que tenham a mesma criação, que receberam o mesmo tipo de atenção, né, a educação, enfim, uma pode desenvolver alguma coisa e a outra não. Por quê? Porque uma escolheu acreditar no que estavam falando para ela e a outra não. Tanto que geralmente essa que vai seguindo a vida dela, mesmo que falem um monte de coisa para ela, ela vai seguindo a vida dela e vai sendo do jeito dela, conforme a essência dela. A gente costuma dizer, aquela criança ali tem uma personalidade forte, né? Então, entendam que isso não, o que a gente escuta não é fator determinante. Só que se eu escutei e eu acreditei e eu tornei aquilo para mim um padrão, ok, não adianta eu me culpar agora, né? É eu olhar para isso entendendo qual é o aprendizado que tem ali por trás e tudo que eu criei dá para descriar. Então é descriar e vida que serve com saúde, com leveza, com alegria, com amor, com paz. Isso eu não estou dizendo que é fácil, mas é simples. E o primeiro passo é a gente querer fazer. O primeiro passo, a coisa que mais dificulta que as pessoas alcancem os objetivos dela na vida, soltem as crenças, os padrões para alcançar os sonhos, os objetivos, é a própria resistência. Quanto mais eu resisto, mais difícil se torna eu alcançar alguma coisa na minha vida. Todos estamos aqui para aprender. E quando eu aceito isso e eu começo a soltar minhas crenças e a entender elas e a estudar sobre o que eu sinto, o que eu tenho, o que eu manifestei já na minha vida, no meu corpo, enfim, eu posso descriar tudo isso e seguir a minha vida em direção aos meus sonhos com total segurança, com total paz, com total saúde em todas as áreas. Bom, e a sinusite? O que quer dizer a sinusite? Sinusite é eu ter muita irritação em relação a alguém, né? São pessoas que geralmente têm uma irritabilidade, uma raiva muito grande de alguém bem próximo e também teve alguma decepção muito grande em relação a expectativas que fez e não foram atendidas. Então, assim, é essa irritabilidade muito grande em relação a alguém do convívio ou então quando essa pessoa está por perto, eu senti um incômodo muito grande, eu me senti abalada, né? Então, é essa projeção que a gente faz em relação ao outro, de não querer estar perto de alguém ou de se sentir muito abalada em relação a alguém. Por eu não concordar com o comportamento, com as atitudes, enfim, que essa outra pessoa tem. Então isso acaba gerando uma ira, isso acaba gerando uma raiva dentro de mim em relação à outra, em relação ao outro, em função das expectativas que eu tinha criado em relação àquela pessoa e ela não atende. Ela não para com aquele comportamento, ela não muda, né? Então, isso vem uma raiva muito grande dentro de mim, dentro da gente, né? E às vezes até, não, mas eu não tenho raiva, eu tenho sinusite, mas eu não tenho raiva, não tenho ira com ninguém próximo. Mas, por exemplo, assim, às vezes é até, por exemplo, um pai, uma mãe, né, que coloca muita expectativa em relação ao filho, ao que ele tem que estudar, ao que ele tem que ser, a profissão que ele tem que fazer na vida, que ele tem que estudar pra caramba, porque ele tem que ser tal coisa. E aí, daqui a pouco o filho vem e diz que não quer fazer aquilo, que não é esse caminho que vai seguir. Com certeza essa mãe vai se decepcionar, né? Com certeza essa mãe ela se decepciona em função de ter colocado todas essas expectativas, ter projetado todo esse sucesso pro filho, e ele não quis, não foi por esse caminho. Então a pessoa
que fez essa projeção acaba desenvolvendo sinusite em função dessa ira, não a ira no sentido de que vai lá e vai bater, não a ira no sentido ruim da coisa, mas essa se sente irritado, não, né? A pessoa acaba se sentindo irritado por não estar, por o outro não estar atendendo as expectativas dela. Então ela vai desenvolver a sinusite, né? Ou um casal, enfim, qualquer situação assim que a gente fica esperando que o outro tenha as atitudes que a gente acha que é o certo, que a gente acha que é o correto, e o outro não tem, o outro nos decepciona. Ah, o fulano não muda nunca, o fulano nunca vai mudar, o fulano isso fez de novo, isso e aquilo. Então quando a gente fica se apegando muito, né, a essa coisa de que tem que ser daquela forma e a pessoa não faz daquela forma, a gente se decepciona, a gente se frustra. E aí essa irritação, essa ira, ela é manifestada no corpo como sinusite, né? Então, quando a gente não sabe trabalhar nossas expectativas em relação ao outro, surge a sinusite, né? E também aqueles casos em que, na maioria das vezes, prefere não colocar para fora essa irritabilidade, não colocar para fora essa ira, não colocar para fora aquilo que está pensando de fato, para ficar ali numa posição de ser a compreensiva, a boa companheira, né, aquela coisa toda ali. E aí, só que no fundo tá sentindo aquela raiva, aquela ira. Então, se não colocar para fora de outra maneira, desenvolve a sinusite. Então, basicamente, rinite é quando eu tenho essa raiva ou essa cobrança excessiva de ser exemplo em relação a mim mesma. Eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser, e aí se eu não consigo, eu tenho não consigo adotar esse comportamento exemplar, acabo ficando com raiva de mim, me cobrando demais. E a sinusite é em relação ao outro, quando eu espero que o outro seja o exemplo e o outro não foi o exemplo e eu me decepciono com o outro. Então a rinite e a sinusite é isso.